E aí galera, sejam bem-vindos aí para mais um vídeo do canal. Então, a única coisa que eu venho pedir hoje aqui a vocês é que dediquem o máximo da sua atenção aí nesse vídeo. Brincadeiras vai existir, mas é um assunto muito sério, porque a gente tá num ambiente aí que só tem jovens, tá ligado? Vai rolar algumas descontrações aí, mas não dá nada, tá ligado? Mas o que eu peço aqui pra vocês é que dediquem total atenção para esse conteúdo aí que é vocação, beleza? Para você que não sabe, para você que nunca viu essa palavra na vida, mano, procura dar uma atenção. E tu que veio aqui pesquisando esse vídeo, você vai tirar sua dúvida agora neste vídeo, assista ele. Ficou um pouco grande, porém bem explicativo. E alguém pode me dizer o que é vocação? Tem alguma ideia do que seja vocação? Um dom. Não é diferente não. Dom e vocação. E o que é vocação para você, então? Vocação é quando você tem facilidade. É uma especificação que você tem ali para resolver um determinado problema. Dom eu acho que é quando você mais aprende, Domina sabe? algo, né? Um assunto de uma... Dom é quando você Então, né? De certo modo, vocês estão dizendo a mesma coisa com outras palavras. Quando você diz que é algo específico seu, quando você diz que é uma habilidade para fazer algo ou resolver algum problema, quando você tem uma aptidão. Agora, né, minha vocação é jogar bola, mano. Beleza, César. Bora aí pra Deus te revelar. Pra gente identificar o que é vocação. Interessante. Vocação, ela é isso, realmente. Ou seja, é uma habilidade, uma aptidão mesmo para fazer determinada coisa possível. Esse cara é vocacionado para jogar, esse cara é vocacionado para fazer artes, coisas nesse sentido. A sua para pastor, como exemplo. Mas vocação na Bíblia, ela tem um significado específico. Vocação na Bíblia é chamado. Chamado. Ou seja, Deus nos chama para a gente fazer algo. E esse algo não é uma coisa da qual a gente não tenha, digamos assim, habilidade para fazer. Ou seja, a gente tem habilidade para realizar aquilo que Deus pede para que a gente faça. Se a gente acha que não tem, a gente vai ver que no caminho desse chamado que Ele tem para nossas vidas, a gente vai adquirindo essa capacidade, essa habilidade de realizar aquilo que Ele nos chama para fazer. E a gente vai ver que é algo que simplesmente Ele, assim, nos impulsiona de forma sobrenatural para que a gente realize. Uns, como Carlisson falou, tem o dom do serviço. Ou seja, Deus lhe chama, lhe dá o dom quer dizer presente, né, da parte de Deus para você realizar algo em serviço. Uns é para ter misericórdia, né, ajudar o outro quando ele precisa, se mobilizar para doação, outros em falar, outros em limpar, outros em liderar, né? Então, a vocação é um chamado. E a gente viu que na tribo de Issacar, né, Deus ele teve um chamado, né, para aquele povo, para aquele grupo, né, para que eles pudessem influenciar, né? Então, ninguém aqui é sem utilidade. Todos nós temos um chamado. Todos nós temos uma função a realizar. Então, a primeira pergunta é, como o pastor ele colocou 3 propostas, né, de pensamento para a gente tratar, né, nessa reflexão que a gente está tendo aqui, né? A primeira é, o nosso chamado não é para ficar com nós mesmos. O nosso chamado é para influenciar pessoas. Vocês têm exemplo disso, seja na Bíblia, seja na vida, como a gente diz, secular, de pessoas que têm influência. Não sei, velho. Eu acredito que discordo. tenho chamado para ser pastor. Influência não tem não. Eu tenho cunhada. Vovô e tudo Sérgio. pai e vovô. Não precisa ser da Bíblia, pode ser realmente pessoas. Papai Paulo. Quem? Papai.
e Paulo. Paulo da Bíblia. Alguém mais? Algum exemplo, Vitor? Já que tá tão à vontade. Obrigado. Algum exemplo, Beba? Já que tá quase dormindo. De pessoas que, com aquilo que elas exercem, elas influenciam pessoas. Acho que o pastor Francisco, Pastor Francisco. ele é muito influenciador. Ele Legal. tem muita influência aí. Quando a gente cita essas pessoas, vejam que ela tem uma ligação direta com a gente, né? Hoje existe um termo, né, hoje usado na internet, né, que é muito conhecido, que é o digital influencer. Ou seja, uma pessoa que tem uma influência sobre milhares de outras, né, no meio da internet. Eu estava vindo conversando com o Kika de uma menina que ela é ex-BBB e ela foi numa sorveteria. E aí ela, sem a intenção, foi lá, publicou a marca do sorvete. E aí milhares de pessoas começaram a perguntar a ela onde era, como se era saboroso. Ela influenciou várias pessoas. No outro dia, digamos assim, num tempo seguinte, a marca foi lá e enviou para ela um kit, né, com sorvete, com picolé, com palha italiana, tudo que ela tinha direito pela influência que ela exerceu sobre as outras pessoas para que consumissem a marca. E qual é a marca que a gente quer, né, que as outras pessoas, né, comprem da gente, que vejam a gente? Qual é a marca de, como cristão, a gente está transmitindo para outras pessoas? No tempo de Jesus tinha um grupo de pessoas que eram simplesmente religiosas. Elas passavam uma aparência de bondade, passavam uma aparência de religiosidade, mas que na verdade por dentro tinham o seu coração vazio de Deus. Esse grupo, eles eram conhecidos como fariseus. Muitas vezes a gente até pode escutar assim, ó, tu é um fariseu, cara. Porque o fariseu, ele dizia uma coisa, olha, jejue toda semana, dê o dízimo, faça a oração. Muitas vezes ele nem mesmo fazia isso. Nem eles realizavam isso, mas ele influenciavam as pessoas negativamente dessa forma. E a gente não deve ser assim. A gente tem que vender e a gente tem que demonstrar uma marca verdadeira. E essa marca verdadeira que a gente tem que fazer com que as pessoas sejam influenciadas é a marca de Cristo em nós. E quais são as consequências da marca de Cristo na gente? Essa pergunta pra gente? Qual é a consequência, né, da marca de Cristo na gente? Quando a gente é marcado por Cristo, qual é a influência que a gente tem sobre as outras pessoas? Acho que de referência, né? Referência? Mas no que sentido referência? Assim, o testemunho que a gente apresenta, né? Tudo aquilo que a gente muda, que a gente tem uma percepção diferente de vida, né? Por a gente ser vaso, eu acho. Nova criatura no caso, né? Esse bigodinho aí tá ajudando. Ou seja, a gente traz uma influência positiva ou negativa? É isso que eu não entendi. Positiva, né? Uma influência positiva. E isso se revela como? Quais são os atos? E a Através de atos postura também, da busca a Deus, a relação entre família, amigos. Dependendo de como a pessoa for antes, no caso, a pessoa passa a ter Percebe. mais amor próximo, no caso. Então demonstra mais amor, no caso. O estado emocional muda, né? Torna a referência, né? Como A pessoa passa a ter mais sentimento, a pensar sobre as coisas antes de fazer, né? Saber que Ter mais consciência da coisa, né? saber que aquilo que fazia antes, agora já não pode porque ele casa mal, no caso, entendeu? Tem uma passagem interessante na Bíblia que quando Paulo e Silas eles estavam presos, né, na prisão. E aí eles estavam ali sendo vigiados, né, guardados mesmo, encarcerados por soldados romanos. E o soldado romano, ele tinha um treinamento militar. E esse treinamento militar não era de 18 anos para cima, a vida dele foi um treinamento militar. Então, ele não era um cara treinado, ele não foi um cara educado para dizer, César, por favor, tu
pode se levantar daí para eu tirar essa rede que o pessoal vai passar? Ele não fazia isso não. Já chegava dando uma tapa na cara dele. Já dava uma faca usada ali, César caía, era atropelado por 20 homens e de boa. Não tinha problema nenhum. Coisa normal, né? Era o treinamento dele. Vida que segue, mano. Vida que segue. Não ia chegar lá, cara, isso meu irmão, bora comer, cara. Não, bora, cara. Mimimi. Bora comer, mano. É assim, era só bolachada na cabeça, mano. Então, o treinamento desses caras era esse. Não era de com licença, por favor, não. Era de faça. Realiza, é assim. E se não for, é pau. Eles eram bem educados na época, né? Entendeu? Mas aconteceu uma coisa. Esses homens que estavam guardando Paulo e Silas viram uma ação sobrenatural de Deus. Os caras que tinham acabado de sofrer uma camada de pau, estavam presos, prisão. Se hoje em dia, que o pessoal pensa em humanizar as coisas, a prisão é uma desgraça, imagina naquela época. Aqui no Brasil, né? Rapaz, eu acho que prisão é uma desgraça em qualquer lugar, né? Eu sei que em outros países, né, tem a sua certa estrutura, né? Mas se a gente pensa assim, se hoje em dia é o que é, imagina naquela época. Certamente aqueles caras pisando no chão molhado, em meio à situação degradante mesmo, de urina, de fezes, no frio, sem ter onde dormir em pé, né? E aí, diante mesmo dessa situação, com o corpo machucado, com o estado físico ali todo degradante, eles começam o quê? Orar e louvar a Deus. E quando eles começam a louvar, louvando a Deus, Senhor, obrigado. Olha, Senhor, Tu és grande. De repente, um grande terremoto acontece, né? A porta da prisão se abre e fica escancarada. Quem tivesse a oportunidade de fugir ali, pegar o beco, poderia ir. De repente, Paulo, olha, fica todo mundo aqui. Não era numa ilha? Não. Era que lugar? Não, ilha foi João. Ah, João que foi para uma ilha. Paulo tava realmente em Roma. Em Roma, como eu falo, no Império, né? Não necessariamente Roma, o Império Romano, né? E aí a prisão se abre. Aquele cara, aquele soldado, sabendo que ia sofrer uma punição severa, morte, né? pega a espada, quando levanta para se matar, Paulo, olha, não faz nada contra a tua vida. Porque todos nós estamos aqui. Veja a posição, a marca, a influência que ele está causando sobre a vida de outras pessoas. A mudança que isso traz. Aqui, quando nem a porta é aberta, o pessoal pula, se mascara, sai, inventa tudo, foge da prisão. Lá não. Paulo, ele toma uma atitude que ele é diferente. Ele pega um caminho que é diferente do que o mundo traz. E quando aquele homem vai se matar, Paulo diz, não faz nada contra a tua vida, que todos nós estamos aqui. Todos nós, nenhum de nós fugimos. E aí, aquele homem pergunta a Paulo, olha, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Né? E aí, existe uma frase que a gente fala muito, mas muitas vezes não conhece, né, o contexto. Se eu não me engano, assim, Pega a Bíblia. crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus. Paulo diz a ele. E será salvo você e a sua casa. Será salvo você e a sua família. E o que aquele homem faz? Convida Paulo para sua casa, lava os seus pés, né, cuida dele, dá a ele de comida e recebe a Jesus. Então, quando a gente pensa na história, no passado daquele homem e pensa naquilo que ele se transformou, Paulo foi um influenciador na vida daquele homem. E ele influenciou ele com a marca de Cristo. Aquele homem que era treinado para violência, para agressão, hoje pega um prisioneiro, lava os seus pés. O ato de lavar os pés era um ato que era o servo mais humilde da casa que fazia. Ia lá lavar os pés. Jesus lavou os pés dos discípulos. Tanto que Pedro falou, olha, não lava meus pés não. Senhor, não lave meus pés, por favor. Você é o mestre, é o Deus do universo, vai lavar meus pés. Né? E aí Jesus fala, olha, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E aí Pedro permite que ele lave os pés. E aí o soldado romano lava os pés, recebe Paulo em casa, dá a ele de comer.
e ele tem a sua vida transformada por Cristo. Né? Então, eu acho que o primeiro passo que a gente precisa entender é que a nossa vocação, nós somos chamados para influenciar pessoas, né, com o brilho de Cristo, com o brilho de Jesus. Se a gente tinha uma atitude antes, né, que era desagradável a Deus, hoje a gente tem uma nova atitude frente ao que o mundo oferece. Né? Não é algo que muitas vezes a gente vê por aí que é só proibição. Né? Pô, não posso usar uma bermuda, não posso jogar bola. Jogar bola com bermuda. Eu não posso jogar bola com bermuda. Eu não posso dizer uma gíria. Isso é antiético, pô. Isso aí estraga o futebol. Tu já não tem de bermuda. Eu não posso falar, né, uma gíria. Eu não posso usar um tipo de cabelo. Eu não posso usar uma touca. Um bigodinho assim. Um bigode. Né? Isso aí, muitas vezes, a gente começa a se prender nisso. Mas Jesus não... Isso é religiosidade. Isso não é realmente seguir a Jesus. Seguir a Jesus é a gente ter liberdade, não é libertinagem. Não é a gente fazer aquilo que a gente quer. Né? É a gente seguir à luz da Bíblia aquilo que Jesus nos chama para fazer. Ele diz que é proibido usar calça, usar bermuda. Negativo. Ele diz que eu não posso estar, né, conversando com ele diz o modo que eu tenho que cortar o meu cabelo. Não, ele só fala assim, ó, siga-me. Siga-me. E seguir a Jesus é simplesmente fazer aquilo que ele nos pede. Então, que a gente possa guardar isso. Acho que talvez nos alongar acerca dos outros termos é pensar isso que a gente está trazendo. Né? Na nossa história, nós temos um chamado. Como pastor, eu gostei muito da palavra, porque muitas vezes a gente não sabe o que cada um aqui passa em casa. Muitas vezes eu não sei o problema que Vitor encara, eu não sei o problema que Christian encara, né? Seja em casa, seja na escola, seja na sua vida, mas todos nós temos uma história, né? E a gente não pode deixar ser marcado por essa história. A gente tem que saber que em Cristo nós somos uma nova criatura. Essa mudança aí da noite pro dia, não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Uns realmente você vê a notoriedade imediata. Poxa, caramba, esse cara mudou, velho. Essa pessoa mudou. Outros, o processo é um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Hoje eu fumo um maço de cigarro, né? Daqui a um mês eu tô fumando metade. Depois eu tô fumando, eu não sei quanto tem um maço de cigarro, 3 cigarros. Depois eu tô fumando um e de repente eu me vejo, né, fumando um por mês e depois eu tô livre do cigarro, entendeu? É uma caminhada. É uma caminhada e que muitas vezes como igreja a gente não vê, né? Mas que a pessoa está mudando. O exemplo de cigarro é um, né? E existem vários outros que a gente pode tratar. O alcoolismo, né? Como o pastor falou. O alcoolismo, a violência, tem pessoas que, pela sua criação, como a gente conheceu aqui no texto, né? Pela sua criação são um pouco mais rudes, são um pouco mais grosseiras, assim, mais, né? E aí vai mudando, até que você vê aquela pessoa tão doce, tão amável, tão fofinha, que você diz, pô, isso é aquele cara, isso é aquela mulher, isso é... Né? Então é essa influência, é essa marca que a gente precisa ter. E quando a gente conhece realmente o chamado que Deus tem para a nossa vida, é aquilo que Ele fala, olha, é isso que eu quero para você, é isso que eu quero para você. Quando a gente identifica isso, a gente vê que o resto Deus se encaminha de fazer. Ele se responsabiliza em realizar. Beleza, gente? A gente vai dar essa pausa aqui, né, na nossa devocional, nossa reflexão. Eu não sei como é que estão os outros grupos, né, mas que a gente ore nesse sentido, para que primeiro a gente sofra essa transformação no nosso coração, porque a gente não pode pedir, eu não posso pedir para que Carlson faça algo daquilo que eu, né, não pratico na minha vida, né? Então a primeira transformação é a transformação do meu coração. Né? Jesus, quando ele está no Sermão do Monte, ele está falando para os seus discípulos, né? Ele fala algo que é assim, bem-aventurados, né? Bem-aventurados, ou seja, mais que felizes, né? São os pobres de espírito,
né, porque eles verão, né, eles herdarão o reino de Deus. E uma pessoa pobre de espírito é aquela que reconhece realmente a fraqueza do seu coração, reconhece o estado do seu coração, reconhece assim, olha, eu peco em muitas áreas, eu não tenho condições do jeito que eu estou aqui ter acesso ao céu, se não for uma atitude de Deus em vir me resgatar. Com as minhas próprias forças, com aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu faço é manchado pelo pecado. A atitude mais boa que a gente tem é manchada pelo pecado. E a gente não tem condições de daquilo que a gente faz ter acesso ao céu. Somente se houver uma substituição. Aqui sou eu com minhas atitudes pecaminosas e vem uma substituição. Jesus. Né? Então essa é a transformação do nosso coração. Quando a gente reconhece a nossa pecaminosidade e vê que só em Jesus a gente alcança realmente essa transformação e essa salvação. Ele diz assim, quando ele chama os discípulos, ele fala assim, segue-me. Veja o pedido de Jesus. Ele não pede para seguir Igreja Batista, ele não pede para seguir Assembleia, ele não pede para seguir Presbiteriano, ele não pede para seguir pastor famoso. Ele fala assim, segue-me, e eu vos farei. Ou seja, é aquilo que eu faço, é aquilo que Jesus faz em mim, e eu vos farei. Ele vai transformar. Eu vos farei pescadores de homens. Ou seja, seguir a Jesus, ser transformado por Ele e pescar homem nada mais é do que compartilhar a palavra, influenciar pessoas. Veja que coisa interessante. Seguir a Jesus, primeiro passo, se arrepender, reconhecer o seu pecado, seguir a Ele. Isso, o que é que vai acarretar quando eu reconheço e sigo a Jesus? Transformação. Eu vos farei pescadores de homens. Ou seja, influenciadores de uma geração. Pessoas que podem compartilhar o Evangelho, podem compartilhar e dizer, olha, eu vivi assim, agora Jesus me fez uma nova criatura. Beleza? Vamos orar, vamos relaxar. Quem quiser dormir, dorme. Quem quiser bater a pelada, ir para a piscina. Quem quiser beber água, comer. Beleza? Vamos orar pela Mauritânia. Não esqueçam disso. O nosso segundo pedido de oração da Mauritânia hoje é sobre uma ação empresarial lá, né, que possa alavancar as finanças, né, do país, e que também esse alavancar da finança do país, né, influenciem, né, em novos discípulos, que novas pessoas possam seguir a Cristo diante disso. Quer falar? Beleza? Vamos orar. Desse jeito que ele tá, quer falar? Alguém? Irmão, porque eu perdi ontem, não foi? Foi, sim. Vocês oraram no caso também? Foram três. Estava orando também. Três grupos de oração. O primeiro grupo é que ora pela alfabetização do povo da Mauritânia, né, que são pessoas sem acesso à educação, e aí pedindo por isso, né, pedindo para que pessoas se levantem para educar, elas vão poder ter acesso à Bíblia, ter acesso ao maior conhecimento de Deus. O segundo, que é o que a gente vai fazer, é sobre essa questão realmente de uma injeção mesmo financeira, e que essa injeção financeira no país possa também gerar novos discípulos para Cristo. E a terceira não me recordo da terceira. Tem uma terceira... Grupo empresarial? Não, lembrei, grupo racial. Pelos conflitos raciais que existem lá, né? Pelos conflitos raciais, né? Para que não haja, né, essa questão dos conflitos raciais lá. Haja mais paz, né? Haja paz, exatamente. Haja paz. E também orar de modo geral pela perseguição que existem, né? Lá é um país muçulmano, e aí eles realmente têm um país fechado para os cristãos lá. Beleza? Alguém pode orar? Vai ser só dois pedidos de oração. Um, né, pela nossa transformação e pela nossa influência, né, no mundo, né, a partir do brilho de Cristo. E o segundo pela Mauritânia, né, por essa participação empresarial, né, no país, financeira, e também pela formação de novos discípulos.